Então, gente, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho, se eu só voltar um tiquinho aqui, né? A gente estava falando do princípio da conservação da quantidade de movimento, né? E aí a gente falou sobre o quando que ocorre essa conservação. Para que exista a conservação, se faz necessário, né, que o impulso ele seja nulo, quando não se há uma aplicação de força quando o corpo já está em movimento. Então, isso ocorre para fazer com que a quantidade de movimento inicial seja a mesma quantidade de movimento final. É a ideia da conservação da quantidade de movimento. Então, a gente falou sobre isso, e aí a gente falou sobre as colisões, né? O que são colisões, e aí a gente viu que colisão é quando há um choque entre dois ou mais corpos, né? E as colisões elas se classificam em colisões elásticas, colisões inelásticas e colisões parcialmente elásticas. Daí a gente falou que tem duas maneiras de se definir como a gente vai distinguir a colisão elástica da colisão inelástica da colisão parcialmente elástica. E aí nós falamos que uma das maneiras de se fazer isso é através da definição, né? E a gente definiu que na colisão elástica há conservação de energia cinética, na conservação inelástica ocorre de não haver conservação de energia cinética, e na colisão parcialmente elástica também não há a conservação da energia cinética, mas diferente da colisão inelástica, no caso a inelástica, além dela não conservar a energia cinética, após o momento da colisão, após o momento do choque, da batida, a energia cinética ela se torna nula, ela fica igual a zero. E aí a gente viu 3 exemplos, jogando uma bolinha na parede, ela bate e volta, então ela vai com uma velocidade e retorna com essa mesma velocidade, fazendo com que esta, por sua vez, seja uma colisão elástica, né? Porque a velocidade de aproximação foi a mesma velocidade de afastamento. Vimos na colisão inelástica, se a gente pegar um chiclete e colar na parede, vai haver uma colisão, porque vai estar havendo um choque entre dois corpos, só que ele vai se aproximar com uma velocidade, quando ele é colocado na parede ele garra, então a velocidade se torna zero, e aí a energia cinética também é zero. E a parcialmente elástica é igual se a gente pegar uma moeba, por exemplo, e tacar na parede. Inicialmente ela vai bater, vai colar e vai soltar, só que ela vai aproximar com uma velocidade e vai reduzir a velocidade no momento do afastamento. Então, as maneiras de se definir o tipo de colisão é através da definição, e a segunda maneira é através do coeficiente de restituição, que é o Ezinho, né, que a gente já tinha falado na última aula, que é a razão entre a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Então, coeficiente de restituição é igual a velocidade de aproximação dividido pela velocidade de afastamento. Ok? Perdão, é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. E aí uma garantia nós temos com relação ao coeficiente de restituição. A velocidade de afastamento, ela pode ser no máximo igual à de aproximação. A velocidade de afastamento nunca vai ser maior do que a de aproximação. Porque se eu faço a velocidade de afastamento maior do que a de aproximação e faço a divisão, o resultado vai dar maior que 1. E o máximo valor de coeficiente de restituição é 1. O valor pode ser 1, o valor pode ser 0, ou ele pode estar compreendido entre 0 e 1. Então, jamais a velocidade de afastamento vai ser maior do que a de aproximação. E aí a gente fez esse exemplo para provar que realmente faz sentido, né? Aqui, como vai haver uma colisão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma as velocidades. Então, aqui a velocidade inicial de A e B vai dar 10, e a velocidade de afastamento, ou seja, depois da colisão de A e B, também vai dar 10. Quando a gente fizer a formulazinha de coeficiente, afastamento sobre aproximação são iguais, então o coeficiente vai dar 1. Se esse coeficiente de restituição é igual a 1, a colisão é dita elástica. Já na colisão inelástica, como os dois vão colidir na mesma direção e no mesmo sentido, ao invés da gente somar as velocidades, a gente vai subtrair. Então, vai ficar 10 menos 8, vai dar 2, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, porque continuou no mesmo sentido.
5 menos 5, 0. Velocidade de afastamento, 0, sobre aproximação, 2, vai dar 0. Quando este coeficiente de restituição for nulo, 0, a colisão ela é inelástica, porque não vai haver energia cinética no retorno. E a colisão parcialmente elástica, reparem que está na mesma direção, mesmo sentido. Então, subtrai as velocidades iniciais da bolinha A e da bolinha B. 10 menos 2, 8. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 8 vai dar 0,25. 0,25 é maior do que 0, 0,25 é menor que 1. Então, se isso ocorreu, se o coeficiente de restituição foi maior que 0 e foi menor que 1, a colisão é dita a colisão parcialmente elástica. Aí a gente fez essa contextualização, só para recapitular o que foi feito aqui, a gente faz os dois últimos exemplos aqui e encerra esse conteúdo, ok? Então fala o seguinte, um carrinho de massa M move-se num plano horizontal de atrito desprezível com velocidade constante V. A partir de um dado instante e por um intervalo de tempo, chove verticalmente sobre o carrinho, fazendo com que, ao final, o carrinho transporte uma massa de água igual a 3m. Determine o valor da velocidade do carrinho após a chuva. Essa questão é uma questão bem interessante, porque a gente tem que entender o contexto. Lá falava que, inicialmente, o carrinho tem massa m e velocidade v. Depois de um dado instante, né, e já parte da parte inicial e se torna uma parte final aqui. Eu poderia colocar M0 e MF, sem problema. Então, no caso aqui, a gente colocou 1 e 2 para colocar inicial e final. Antes da chuva, o carrinho tinha massa M, ele estava vazio e estava deslocando com uma velocidade V. Pós chover, fala que ele transporta 3 vezes o valor da massa, 3 massa, né, de água. Só que o carrinho já tinha massa M, então por isso que há essa soma aqui de 3M mais M. E o exercício quer saber qual é a velocidade do carrinho após tomar chuva. Então vai haver conservação da quantidade de movimento. Se isso vai ocorrer, eu estou afirmando que o que acontece inicialmente vai ter que acontecer no final. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Como que a gente calcula a quantidade de movimento? Quantidade de movimento quantidade de movimento é calculada como sendo massa vezes velocidade. Então tá aqui, ó, na quantidade inicial, a massa 1 vale m, a velocidade 1 vale v. É igual 3m mais m, 4m. Depois que tomou a chuva, na parte final, vai ficar 4m vezes v2, que é o que a gente quer descobrir. Então, vai ficar V2, pega esse 4m, está multiplicando, joga ele para o outro lado da igualdade, dividindo, vai ser m vezes z sobre 4m. Cortou m com m, sobrou v sobre 4. Então, nós podemos ter uma garantia de que a velocidade final do carrinho vai ser 1/4 da velocidade final. Aí, o que a gente pode tomar como consideração aqui? Chega a ser lógico, tá, gente? Se o carrinho vazio, né? Supõe que seja um caminhãozinho, ele estava com massa M, só a massa dele, e com uma velocidade V, se encher de água 3 vezes o valor que tinha anterior, mais a massa do carrinho, é óbvio, né, que a velocidade, a tendência natural dela é reduzir. Então, se aqui a massa aumentou 1/4, né, 4 vezes, a velocidade, em contrapartida, vai ter que reduzir em 1/4 de vezes. Ok? Então, esse a gente já tinha feito, foi só para a gente contextualizar aqui. E aí a gente vai fazer esse segundo exercício aqui, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, só para ficar mais fácil, a gente já está desenvolvendo. Um fuzil dispara uma bala de massa 50 gramas. Então, a massa do fuzil inicial, massa 1, ela vai valer 50 gramas. Que o abandona com uma velocidade, então é a velocidade inicial V1 igual a 200 metros por segundo. E aí fala, se a massa do fuzil, então a massa do fuzil, massa 2, ela vale 10 quilogramas, calcule a velocidade de recuo do fuzil. Então, quer saber o valor de V2.
Esse exercício é praticamente o mesmo exercício anterior, tá? Só que com uma outra contextualização. É a mesma forma de calcular. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, vai haver conservação da quantidade de movimento. Se vai haver conservação da quantidade, a gente pode afirmar que a quantidade 1 necessariamente tem que ser igual à quantidade 2. Como nós sabemos, quantidade de movimento é calculado como sendo Q mv. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, que é mv. Então, a gente vai fazer na parte 1. M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. O que tem de diferente desse exercício para o outro? Que aqui foi colocado os valores, lá foi colocado incógnitas. Então, aqui ainda é mais fácil do que o exercício anterior. Só que com um porém, aqui a massa está em quilograma, aqui a massa está em grama. Então, a gente tem que analisar. Ou transforma isso aqui para grama, ou transforma isso aqui para quilograma. O ideal é que se transforme essa massa inicial para quilograma, porque a unidade de medida de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo, e não grama vezes metro por segundo. Então, tem que transformar. Como a velocidade já está em metros por segundo, tá ok. Se a velocidade estivesse em quilômetros por hora, também teria que transformar. Então, a massa 1, ela vai valer 50 dividido por 1.000, né? Porque 1 quilo são 1.000 gramas, vai dar 0,05 quilogramas. Aí é só a gente resolver. O inicial, 0,05, que é a massa inicial, vezes a velocidade inicial, que o exercício deu, que é igual a 200, isso vai ter que ser igual ao que acontece no final. A massa é 10, vezes a velocidade 2, que é a final que a gente almeja descobrir. Então, vai dar 5 do 0,05 vezes 200, 10. 10 é igual a 10 que multiplica a velocidade final. Então, a velocidade final vai ser 10 dividido por 10, que é igual a 1 metro por segundo. Então, já está resolvido esse exercício. Ok? Antes da gente passar para o último exercício de contextualização aqui, ficou alguma dúvida neste que a gente acabou de fazer? Se sim, podem falar. Se não, podem falar também. Ok? A direção dessa daí é o contrário da primeira, não é? A Já que é direção? recuo, Então, na verdade, aqui o não sentido. pediu. Exatamente. A direção continua a mesma, né? Provavelmente, igual aqui não fala qual que foi a direção do fuzil, né? Agora, se o exercício fala, um fuzil dispara uma bala de massa 50 gramas horizontalmente para frente e depois perguntasse assim, qual é a velocidade de recuo, a direção e o sentido? Aí seria horizontal, só que ao invés para frente, seria horizontal para trás, porque está sofrendo recuo. Entendeu? Entendi. É isso que você perguntou, não foi? Sim. Porque, tipo assim, é como aqui não falou. Então, por exemplo, quando o exercício faz esse tipo de questão e ele não coloca qual direção e o sentido, vamos supor que ele colocasse calcule a velocidade, recuo, a direção e o sentido. Seria uma questão inconclusível, porque ele em momento algum fala para onde que o fuzil disparou. Presume-se, né, a princípio, que seja horizontalmente para frente, né? Mas nada inibe a ideia de poder, por exemplo, ser verticalmente para cima ou verticalmente para baixo, que não seria muito coerente. Mas como o exercício não colocou, aí nesse caso, ele não poderia cobrar direção e sentido, haja vista que é um exercício inconclusivo, não foi falado, entendeu? Agora, pegando o gancho aí, só para gente tirar o restinho de dúvida que você tiver por hora. O exercício fala, um corpo sofre uma queda livre. Aí depois pergunta, qual a velocidade da queda, a direção e o sentido? Aí, como é que fala? Por experiência própria, a gente, no mínimo, neste caso, o exercício Verticalmente poderia para baixo. verticalmente para baixo. Porque se é uma queda livre, só pode ser uma vertical e para baixo. Não existe uma queda livre para cima, porque a gravidade era verticalmente para baixo e não deixaria isso acontecer. Entendeu? Agora, nesse caso aqui, não fala. Poderia ser vertical para cima, vertical para baixo, horizontal para frente, horizontal para trás. E aí não teria conclusão para isso. Beleza? Sim? Beleza. Suave, então. Aí, gente, para a gente só finalizar aqui, ó.
Esse a gente fez. Finalizando, eu vou deixar esse 3 aqui. Só que esse exercício 3, como a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou deixar para vocês pensarem como que poderia ser feito. Se alguém chegar ao resultado, é só estar falando que a gente só confere, ok? Vou deixar vocês tentarem fazer primeiro e depois, se vocês verem que vai dar, vocês continuam tentando e façam. Se ver que não vai dar, e a gente para e faz juntos. Pode ser? Uns 5 minutinhos para tentar fazer isso daí? Dá ou não? Dá, né? Uns 5 Vamos minutinhos aí. ver. Vocês têm que lembrar, né? Pode ocorrer duas situações. Como que calcula o coeficiente de restituição? Vai precisar, né? Porque o próprio exercício está pedindo. O coeficiente de restituição, que é aquele Ezinho, ele é calculado como sendo a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. E aí a gente tem que saber também, né, que a quantidade de movimento, ela se conserva. Quando eu falo que está se conservando, o que ocorre inicialmente, ocorre no final também. Então, repare que aí a gente tem duas bolinhas diferentes, tá? Com velocidades diferentes, e aí a gente tem que analisar o que ocorre antes do choque ou depois do choque, que é antes e depois da colisão, beleza? Então, vou deixar uns 5 minutinhos a partir de agora, aí vocês tentam fazer e a gente só conclui, beleza? Eu fui perdoado. Aleluia.
E aí, gente, alguém chegou a alguma conclusão? Valor, valor próximo, e aí? Alguém se habilita? Alguém, gente? Ninguém conseguiu fazer nem a letra A? Não. Não? Então vamos lá, vamos fazê-lo juntos? Então, só que aquela velha máxima, tá, gente? A gente vai ler, vai analisar o que o exercício forneceu e aí a gente tenta fazer. Então fala, duas bolas A e B, bolinha verde é a A, bolinha B é a azul, é a bolinha vermelha, deslocam-se seguindo a mesma reta e vão chocar-se como indicado. Então, antes da gente fazer, vamos tentar analisar. As bolinhas, tanto A quanto B, elas vão estar se deslocando na mesma direção e, consequentemente, no mesmo sentido. Então, antes da gente fazer, vamos tentar imaginar com uma situação cotidiana, uma situação prática. Como assim? Para a gente saber se a gente vai somar ou se a gente vai subtrair as velocidades. Imagina dois carros. Um é horizontal para frente, o outro horizontal para trás, e os dois vão bater de frente. Imagina o estrago com relação, vamos supor que esse aqui está a 100 km por hora e esse aqui está 80. O que vai acontecer com a velocidade dos dois? Ela vai ser somada, então é como se a colisão tivesse ocorrido a 180 km por hora. Agora, imagine esses mesmos dois carros vão se colidir de novo, mas um está horizontal para frente e o outro também. O de trás está a 100 por hora e o da frente está a 80. Óbvio que não teria como ser o oposto. Os dois vão bater um no outro. Qual que vai ser a velocidade de colisão? Nesse caso, vai ser a diferença entre os dois. Então, vai ser uma velocidade de colisão igual a 20. Então, nesse caso do nosso exercício aqui em questão, eles vão se chocar a uma mesma direção e o mesmo sentido. Então, vai ter que haver uma redução das velocidades no momento de calcular. Ok? Então, falo, duas bolas A e B deslocam-se, conforme está indicado aqui. Foi falado para a gente, tá? Eu vou deixar só os valores aqui, ó. Não vou deixar, como é que chama? Não vou deixar as bolinhas, não. Só para a gente entender aqui, tá bom? Então, ó, a velocidade inicial da bolinha A é 20, a velocidade inicial da bolinha B é 10, a velocidade final da bolinha A é 12, a velocidade final da bolinha vermelha é 18. Então, vamos apagar isso aqui só para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Reparem que eles estão em uma mesma reta, estão deslocando, ocorrendo o antes e o depois. Então, antes da colisão, depois da colisão. Vamos tirar a reta aqui também e vamos tirar a bolota A. Então, tirou tudo aqui. Beleza. O que o exercício quer que a gente calcule? O coeficiente de restituição na letra A, que é aquele Ezinho, e o exercício quer que a gente calcula a massa da bolinha B, sabendo que a massa da bolinha A é 5 kg. Então, vamos lá para a letra A primeiro. Coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? É o Ezinho. Esse Ezinho, ele é calculado como sendo velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. No entanto, o nosso exercício aqui, ele tem duas bolinhas, então a gente tem que saber a velocidade inicial de A, a velocidade inicial de B, a final e a inicial das duas, porque ambas vão colidir entre si. Então, para isso, esse coeficiente de restituição ele vai ser calculado como sendo Ezinho é igual. Aí a gente vai fazer o inicial, ó, o final primeiro, porque o final é de afastamento, para a gente já julgar aqui. Ó. Quem vai ser o final? Vai ser 18 menos 12, que é a velocidade depois da colisão, de afastamento. Então, 18 menos 12, dividido pela de aproximação, 20 menos 10. Então, a gente vai concluir com isso, que o coeficiente de restituição vai ser 18
menos 12 dá 6. 20 menos 10, 10. 6 dividido por 10, nós vamos ter um coeficiente de restituição igual a 0,6. Então, na letra A já está pronto. Aí você pode perguntar, professor, mas qual é a unidade de medida de coeficiente de restituição? Novamente, nós temos uma grandeza admissional, porque nós estamos dividindo velocidade por velocidade. Então, está dividindo metros por segundo por metros por segundo. Então, metros por segundo dividido por metro por segundo é 1. Então, não se adota a unidade de medida. Letra A, melzinho na chupeta. E aí, a gente O vai meu eu tinha fazer dado. Eu tinha colocado o meu ao contrário. O meu deu 10 dividido por sobre... 6. Aham, é igual eu tinha falado naquele slide lá anterior. Lembra que a velocidade de afastamento, ela nunca vai ser maior do que a de aproximação. Tenta levar pela prática. Por exemplo, um carro bate na traseira do outro. Depois da batida, eles vão deslocar um pouquinho, mas aquele pouquinho que eles vão deslocar, é impossível que a velocidade depois da batida aumente, a velocidade vai diminuir, entendeu? É porque eu tinha pensado na Ah, diferença mesmo. Ah, então, tipo, o mas de aí você... afastamento seria uma diferença menor, eu acho. Tá, mas você... Calma, agora eu fiquei doido. Mas Calma. aí, aqui, ó, você tinha que ter olhado no seguinte, aqui está antes do choque e aqui depois, ou seja, a velocidade que está aproximando uma da outra e aqui a velocidade que está afastando uma da outra, entendeu? Então, o final é afastamento, o inicial é aproximação, sacou? É porque você fez ao Não, contrário, entendi. você fez 20 menos 10 dividido por 18 menos 12, não foi? Sim, Aí deu 6. Aí, tipo assim, o coeficiente de restituição nunca pode ser maior do que 1. O máximo, ele só pode ficar entre 0 e 1. Ele pode ser 0, ele pode ser maior que 0, menor que 1 e pode ser 1. Entendeu? Então, se você fez, deu menor que 0, deu maior que 1, aí pode fazer de novo que está errado. Sacou? Beleza? entendi. Beleza. Obrigado. Nada. Então, a letra B aqui agora, então, não, apesar que a letra B ela é independente da letra A, dava para fazer a B sem fazer a A. Então, primeiro, a gente vai ter que, para fazer a letra B, calcular a massa de B, nós temos que analisar que o que acontece com a quantidade de movimento inicial vai acontecer com a quantidade de movimento final. Beleza? Daí, o que, que a gente vai fazer? Vamos calcular quem é o QI, né, a quantidade inicial, e vamos calcular quem é o QF, a quantidade final. QI, como é que a gente vai calcular QI? QI vai ser igual. O que acontece antes da colisão e o que acontece depois da colisão. O QI é o antes. Então, nós vamos ter a massa, o que acontece inicialmente com A e o que acontece inicialmente com B. Ok? Quem vai ser essa quantidade I aqui? Vai ser vai ser a quantidade inicial de A mais a quantidade inicial de B. Então, a gente vai desenvolver isso daqui. Quem vai ser QIA? QIA vai ser a massa de A, né? Vezes quem? A velocidade inicial de A. Mais quem? O que acontece com o Q inicial de... Opa, perdão, gente, aqui não é igual, não. O que é mais, tá? Mais. Então, vai ser mais a massa de B vezes a velocidade inicial de B. E aí, a gente vai fazer agora o Q final. Quem vai ser o Q final? QF vai ser igual QF de A mais QF de B. E aí a gente vai ter massa de A, aqui não precisa colocar inicial ou final, porque a massa não altera, não vai sofrer deformação, vezes velocidade final de A, mais a massa de B, vezes a velocidade final de B. Agora é só a gente fazer o quê? A igualdade, né? O que acontece inicial, o que acontece final. Se a gente falou que QI é igual a QF, então a gente vai substituir os valores. Opa, a gente vai substituir os valores. Isso aqui tem que ser igual o final. E aí a gente só substitui valores agora.
Quanto que é a massa de A? 5 vezes a velocidade inicial de A, 20, vezes 20, oh, senhor, cadê? Vezes 20, mais a massa de B, a gente não sabe, então MB, vezes a velocidade inicial de B, que é 10. Então, vezes 10. Isso tem que ser igual a massa de A continua 5, vezes a velocidade. Aqui é final, gente. Onde é que eu arrumei esse I aqui? Ó? É F vezes a velocidade final. Velocidade final de B. Então, vai ser 10. O meu tinha dado 5.